Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um evento organizado pelos Geoparques Unesco em Portugal e aspirantes a essa classificação. Esse evento de hoje marca o início do projeto Biênio para Ação Climática nos Geoparques Portugueses e parte justamente de uma preocupação do sentido de urgência que nós vemos e temos acompanhado até no noticiário, que é essa questão das alterações climáticas, os grandes impactos previstos para os territórios em geral, e o que nos traz aqui hoje é justamente a sintonia entre os geoparques, Unesco e aspirantes, nessas suas atribuições em comum, que tentam descobrir uma estratégia comum para lidar com esse problema das alterações climáticas, para preparar esses territórios e ajudar a combater as alterações climáticas. Então, hoje, mais sobre esse projeto, nós vamos apresentar no fim, em pormenor, mas para enquadrar o tema e percebermos melhor todas as questões envolvidas com o tema das alterações climáticas, nós teremos uma primeira sessão, que vai ser uma mesa redonda, incluindo os coordenadores científicos dos geoparques portugueses ou seus representantes, e essa mesa redonda vai ser moderada, gentilmente aceito o convite pelo Pedro Matos Soares, professor da Universidade de Lisboa, e que trabalha há muitos anos nesse tema, né, nessa problemática das alterações climáticas, e ele vai comandar a partir de agora essa mesa redonda. Muito obrigado, professor Pedro Matos Soares, e agradeço também aos convidados dos outros geoparques. Com a palavra, Pedro. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Lucas, obrigado pela introdução, é um prazer estar aqui convosco e de facto a problemática das alterações climáticas reveste-se de uma urgência na ação no que diz respeito à questão da mitigação e da adaptação e tanto quanto eu posso perspectivar, acho que os geoparques como, digamos, instituições inseridas no território e que são âncoras do desenvolvimento do território do ponto de vista multissetorial, são alavancas, sem dúvida nenhuma, da sensibilização e da ação climática. E é nesses termos hoje que gostávamos de ter aqui uma discussão franca sobre quais é que são os desafios, quais é que são as oportunidades relativamente ao que é o combate das alterações climáticas, a ação climática do ponto de vista da mitigação, mas também da adaptação, porque estas duas esferas de mitigação e adaptação estão sempre em articulação contínua e que, a meu ver, requerem aos geoparques esta visão contínua, de um esforço contínuo, para termos digamos, uma ação mais eficiente e mais concordante com os meios e as capacidades dos geoparques. E nesse contexto eu gostava de talvez começar por dizer-vos duas ou três coisas antes de abrirmos depois para uma discussão aqui entre nós, e é que os geoparques têm uma inserção no nosso território que é muito vasta. Quer dizer que os desafios das alterações climáticas são muito dispares de geoparque para geoparque. É muito importante termos uma estratégia comum, mas nessa estratégia, à partida, temos que ter consciência que os desafios são muitíssimo diversos do ponto de vista do sinal de alterações climáticas para cada um dos geoparques, ou seja, dos impactos das alterações climáticas em cada um dos geoparques, e, por outro lado, que o seu papel do ponto de vista também da mitigação também pode ser bastante diferente, mas com mais pontos, digamos, em comum.
Nós temos aqui geoparques nos Açores, temos no interior, junto mais ao litoral, norte-sul, e quando nós observamos o que se projeta do ponto de vista das alterações climáticas nestas realidades, é muitíssimo diverso. E para isso, a primeira coisa que eu gostava de vos urgir é, na estratégia comum dos geoparques, temos que ir buscar a informação climática mais fidedigna e mais homogénea desse ponto de vista, para termos o mesmo tipo de informação e que vos permita ter solidez, ter confiança nessa informação produzida, do ponto de vista do que é o sinal de alterações climáticas, do ponto de vista médio e dos extremos, e, claro, da caracterização depois das grandes vulnerabilidades de cada um dos territórios. Pronto, digamos, esta pedra basilar, parece-me que é muito importante, já no biénio, criar-se a capacidade de aferir qual é que é a melhor informação climática possível, que dê uma perspectiva do que é que são os séculos XXI climáticos para cada um dos geoparques, e a partir desta informação se identificarem em cada um dos territórios quais serão as grandes vulnerabilidades. Outra coisa, como um segundo aspecto muito importante, é que existem vários esforços em termos nacionais desse ponto de vista, não é? Nós temos vários esforços na esfera nacional e temos também vários esforços do ponto de vista municipal e a nível das CCDRs, ou seja, mais regional. E acho que é muito importante, para não duplicarmos esforços, também o biénio fazer um levantamento desses mesmos esforços, ou seja, em vez de estarmos digamos, entidades com sobreposição territorial estarem a fazer o mesmo trabalho, acho que era muito importante começarmos também por verificar que esforços é que estão a ser realizados, quais é os que são mais atualizados e onde nós podemos já ter uma boa base de trabalho. Porquê? Porque nós temos geoparques que são concelhos inteiros, não é? Por isso, desse ponto de vista, é muito importante termos essa consciência. Em terceiro lugar, dizer-vos que a comunidade científica, e temos aqui várias pessoas da comunidade científica, estão sempre imensamente interessados em participar neste esforço, ainda que seja um esforço que nos obrigam, digamos, a trabalho adicional, mas quando nós produzimos nos vários setores, desde o ponto de vista climático, aos vários setores do turismo, da saúde, do território, da floresta, dos recursos hídricos, não é? Temos aqui, que são as grandes, digamos, as grandes ameaças do ponto de vista das alterações climáticas em Portugal, falando de recursos hídricos, os incêndios são verdadeiramente grandes ameaças. Nós temos sempre este interesse em que a nossa informação, seja a nível climática, seja dos impactos, chegue digamos, neste caso aos geoparques, às pessoas que trabalham em património da Unesco, às pessoas que trabalham nos incêndios, seja o que for, nós temos sempre muito interesse em que o nosso trabalho seja aplicado à sociedade e seja aplicado aos desafios da sociedade e, neste caso, aos desafios do geoparque. Pronto, tendo estes três pontos que eu gostaria de avançar, eu agora gostaria de ouvir-vos e sem designar uma pessoa, mas que gostava de que tivéssemos aqui um diálogo franco e aberto, em que começassem por nos comunicar, no vosso ver, primeiro um comentário à minha primeira introdução e, em segundo lugar, quais é que são, digamos, os grandes pontos da ação climática local que perspectivam para cada um dos geoparques. Era importante, precisamente para convergirmos para uma estratégia comum dos geoparques neste projeto, neste biénio. Não sei se algum de vós gostaria de começar por falar de alguns aspectos em particular do vosso geoparque. Não sei, Gonçalo, eu conheço-te melhor a ti, não sei se nos querias, eu não queria designar, mas só para que não tenhamos aqui um intermédio demasiado grande. Gonçalo, gostavas de nos
dizer qualquer coisa sobre este assunto? Sim, posso falar um pouco. Olá a todos, boa tarde. Sim, de facto, a questão climática tem sido central na nossa gestão do Geoparque Estrela, mas há imenso para fazer, e esta conversa, eu acho que, e o início do biênio para as alterações climáticas, acho que é essencial para nós. O biênio da ação climática é essencial para nós consolidarmos também a maneira de adequar as nossas ações no terreno. Bem, a Serra da Estrela, sendo um geoparque tipicamente de montanha, embora vá do sopé até ao topo da montanha, caracterizado por uma grande irregularidade a nível de relevo e também padrões climáticos diversos a várias escalas, vai ser também particularmente vulnerável a questões associadas a alterações climáticas. Tem um gradiente de precipitação muito marcado, tem a problemática relacionada com a neve, o impacto da neve nos ecossistemas. A neve tipicamente é também importante para a economia local, embora esteja a haver uma substituição também dessa dependência da neve, em particular para o turismo, e a Serra é marcada por uma quantidade de ecossistemas extremamente vulneráveis. É sabido, não foi dito ainda hoje, mas é sabido que as regiões de montanha são das regiões que mais vão sofrer com a questão das alterações climáticas, por a modificação essencialmente dos efeitos associados a aumentos de temperatura. Nesse sentido, nós estamos particularmente preocupados com essa questão. Mas na Estrela, sendo uma paisagem também muito modificada, como é um aspecto comum a quase todos os nossos geoparques, mesmo nos Açores, é uma paisagem completamente modificada pela ação do homem, e pouco daquilo que nós vemos, que já é uma paisagem natural, é uma paisagem que já está extremamente modificada, e a própria vegetação e os solos já tiveram uma intervenção, uma história tão longa de intervenção que na verdade muitas destas áreas já estão tão empobrecidas a nível de riqueza de solos e mesmo da vegetação, que em particular por problemas associados aos incêndios, problemas relacionados também a efeitos de erosão, que vêm muitas vezes a jusante da problemática dos incêndios, e que às vezes acabam por se sobrepor à questão das alterações climáticas, ou seja, são territórios que têm problemas tão graves, já sem pensar apenas nas alterações climáticas, que o que as alterações climáticas fazem, na verdade, é amplificar esses problemas. No nosso geoparque temos tido várias atividades focadas essencialmente em ações de educação ambiental, não só para as populações mais jovens, mas também com atividades mais focadas na população, no público em geral, em particular com visitas de campo guiadas, viradas para a ciência, chamando a atenção e discutindo sempre estas problemáticas da relação, da paisagem, dos ecossistemas, também com as próprias alterações climáticas. E temos também investido bastante na componente da investigação científica, através da nossa rede de educação e de investigação, onde temos um núcleo especificamente dedicado às alterações climáticas, onde estamos a trabalhar não só em climas do passado, que nada tem a ver diretamente com alterações climáticas, mas mais com uma variabilidade climática natural, mas que nos entendem a perceber, ajudam a entender a dinâmica da paisagem, mas também temos apoiado alguns projetos no âmbito do impacto das alterações climáticas, por exemplo, ao nível dos ecossistemas de montanha, nas áreas mais sensíveis dos planaltos. Portanto, temos investido muito nestes dois temas, mas eu sinto que há muito por fazer, em particular no que respeita a ações mais concretas, conselhos que se possam dar às populações no sentido de tomar as medidas mais adequadas para proteger os solos, reflorestação, portanto uma mudança completa de mentalidade parece-me que é necessária, mas também questões relacionadas com eficiência energética. Acho que há aí muito que podemos fazer. Temos também trabalhado um pouco na questão da florestação, portanto eu parava por aqui, não é? Acho que são temas, vários deles que são transversais aos vários geoparques, e onde podemos, numa perspectiva assim mais holística, esboçar uma estratégia que seja útil a todos nós. Não sei se isto ajuda um pouco para a discussão.
Sem dúvida, Gonçalo, sem dúvida. Deste exemplos muito, muito relevantes e de facto disseste uma coisa muito importante, a meu ver, é que muitos dos desafios que as alterações climáticas apresentam ao nosso território são desafios já com os quais nós convivemos no dia a dia. O que é que eles apresentam uma amplificação e uma aceleração, não é esta? Temos uma amplificação acelerada, e isto vê-se muito bem nos últimos anos, nos últimos 20 anos, que fazem com que exista uma urgência na ação muitíssimo grande. Também há aí outra questão que é muito importante e que tu falaste, que é a questão, por exemplo, nas zonas de montanha, não é? Existe, de facto, quando nós observamos a capacidade de produzir informação climática relevante para as zonas de montanha, nós temos um desafio, digamos, ainda mais também amplificado, que é por causa da grande heterogeneidade e tendo a montanha como o próprio grande forçamento meteorológico e climático dessas regiões. E isso do ponto de vista da modelação e do que é a nossa capacidade de produzir informação útil para as zonas de montanha é um desafio ainda mais complicado. Potenciado já agora pelo decréscimo que houve na rede de estações meteorológicas, não é? Em particular a partir dali dos anos 80, Exatamente. em que há grandes vazios de informação, mesmo a nível da Serra da Estrela. Estamos a tentar trabalhar sobre a questão da neve e é muito difícil ter séries temporais que sejam fiáveis, porque não há praticamente dados nas altitudes mais elevadas. Isto é transversal a muitos dos territórios dos geoparques portugueses, penso eu. Sim, a partir dos anos 90, eu penso ali princípios dos 90, nós temos assim um decaimento na rede do número de estações vertiginoso e claro, isso para se perceber as transformações deste passado recente apresenta dificuldades também muito significativas. Mais alguma pessoa gostava de fazer alguma intervenção também no contexto do geoparque em específico? Cristina? Obrigado. Muito boa tarde, obrigada pelo convite e só queria aqui acrescentar aquilo que já disseram, não é? Portugal tem efetivamente umas quantas vulnerabilidades já bem descritas em publicações e o facto de termos apoio científico nesta área é obviamente muito importante, como referiram. Era aqui de acrescentar que o Algarve tem a facilidade ou o prazer ou a vantagem de já ter o plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas, no qual já houve algumas vulnerabilidades mais específicas para a região do Algarve e por isso o território do aspirante Geoparque Algarvensis está incluído nesse plano. Obviamente, como também sabemos, ainda será necessário ter mais informação a nível mais local ainda, porque todos sabemos que há depois complicações ou necessidades mais específicas em alguns locais regionais e por isso continuar o desenvolvimento da investigação. Às vezes as pessoas pensam que a investigação temos as vulnerabilidades a nível nacional, temos a nível regional, mas se calhar também não é suficiente e temos que continuar a ter essa informação científica. Por isso, do ponto de vista das vulnerabilidades, temos que continuar a ver, a procurar e a obter dados nessa parte. Também queria, obviamente, o Algarve, como todos sabem, embora o Algarvensis não tenha nenhum limite ao nível da costa, e por isso não vou falar das variações do nível do mar, mas tudo o que é recursos hídricos, florestas, como já foi dito pelo Gonçalo, incêndios, mas também a saúde pública, temos os problemas das espécies de mosquitos que estão a subir para a região também, a biodiversidade e as espécies invasoras que estão a aproveitar-se dos aumentos de temperatura, que são também um grande problema, e finalmente eu penso que alguns geoparques vão sentir esta parte mais do que outros, o transporte. Infelizmente ainda temos muita dependência de transportes individuais nas nossas regiões, que são, por várias razões, não é? Fora de mão, mas também acho que é um trabalho que temos que fazer, por isso há muito por fazer e o facto de trabalharmos com as comunidades, penso que estamos a ter chances muito interessantes no novo Bauhaus europeu,
há ideias muito interessantes de recuperação de água, recuperação de habitações, construções mais naturais e toda essa ligação com a comunidade, com a arte, com a arquitetura local, tem respondido a alguns desafios das alterações climáticas que são muito interessantes. Por isso também temos que ver a nível local, mas também ir com todas estas iniciativas europeias que estão a crescer por todo lado, com ideias magníficas e muito interessantes para os nossos territórios. Obrigado, Cristina. A Cristina focou aí no caso do Algarve, mas que eu diria que também é extensível um pouco mais para outras regiões, não é? A questão das invasoras é uma questão que é muitíssimo relevante em todos os geoparques, eu diria. Não sei se estou a ser completamente correto, mas eu, pelo menos na minha observação, é um problema muitíssimo importante do ponto de vista da biodiversidade e da manutenção dos ecossistemas autóctones. Temos um grande problema de invasoras e claro que a alteração dos padrões de precipitação e da temperatura pode potenciar mais ou menos essas espécies. A questão da saúde pública dos mosquitos também é muito, muito relevante, é verdade. E eu também tinha uma pergunta que tinha a ver precisamente com o transporte, não é? Como é que nós, por exemplo, em cidades, nós podemos gizar uma série de... Existem já bastantes planos do ponto de vista do que é a promoção do transporte público, do transporte, da mobilidade suave, não é? Nós, quando temos um geoparque e recebemos pessoas, então, existem pessoas que vivem nesses territórios, mas também os geoparques são âncoras de desenvolvimento do turismo local nas suas várias vertentes, não é? E como é que perspectivam a questão da promoção dos modos de transporte, digamos, dentro destes territórios? Como é que estão a pensar nessa questão? Isto está ligado também à questão da eficiência energética e também a questão da mitigação, não é? De termos uma pegada de carbono menor no que diz respeito a cada um dos geoparques, que me parece muito relevante, não é? Porque nós não podemos, do ponto de vista societal, exigir que exista uma redução de emissões de todos os setores e nós não nos envolvermos individual e coletivamente como instituições nessa diminuição da pegada, não é? Das nossas emissões e das nossas atividades e das emissões correspondentes. E desse ponto de vista, temos aqui algumas ideias relativamente a essa questão ou não? Eu já que lancei aqui a gotinha, vou só aqui a responder uma parte, pelo menos, e depois deixo a palavra aos meus colegas. Eu acho que uma parte vai muito através das propostas que nós fazemos de rotas, não é? Fazer rotas mais pedestres, ou de bicicleta, ou de BTT, será sempre uma parte importante para a nossa proposta turística. Depois, acho que não podemos esquecer da tecnologia. E embora não se consiga ter um autocarro específico para ir a todos os sítios, eu acho que podemos tentar desenvolver aplicações de partilha de transporte individual que minimize, peço imensa desculpa em português, não sei como se diz, covoiturage, que minimize efetivamente o transporte individual, cada um ter o seu pick-up, o seu carro, etc., para ir ao mesmo sítio do que o vizinho, ou simplesmente 10 minutos mais tarde ou 10 minutos mais cedo. E as tecnologias hoje em dia podem ser de um grande interesse para nós justamente termos aqui algumas ferramentas para ajudar nesta maneira de viver e de trabalhar. Força, Gonçalo. Se calhar, pegando aqui também no que a Cristina disse, só também acrescentar que além disso, naturalmente isto depende das realidades de cada geoparque, mas na Serra da Estrela sentimos muito a questão de problemas relacionados com transportes, não só para os visitantes que vêm visitar o geoparque, mas também para as próprias populações locais, não é? Penso que os geoparques podem funcionar também como catalisadores ou formas, meios para fazer chegar estas informações dos municípios, não é? Tentar ajudar a encontrar soluções, identificar problemas e arranjar soluções para potenciar o uso dos transportes públicos, porque há muitos destes lugares que têm
de facto, transportes públicos muitíssimo limitados, que dificultam não só a visita de quem vem de fora, mas também a própria mobilidade de quem está nos próprios geoparques, que faz com que seja necessário também usar muito o transporte individual. Nuno? Eu gostava de pegar na ideia da Cristina, de facto, que os geoparques, eu acho que para além dessas medidas que eu diria técnicas, objetivas, numéricas de reduzir transporte individual, etc., onde as entidades, os municípios, etc., têm um papel muito importante, eu acho que os geoparques podem ter um papel de sensibilização, de trazer à praça pública uma outra maneira de as pessoas olharem para o seu território e pensarem que um território não é para percorrer rapidamente, instantaneamente, ver tudo de uma ponta à outra de carro, mas que estar num sítio, sair do carro, andar a pé um dia inteiro ou andar de bicicleta um dia inteiro, isto é, usufruir o território na sua extensão, mas com meios não poluentes, que isso, além de ser benéfico do ponto de vista técnico que estávamos a falar, traz uma outra atitude perante o território, perante o usufruto da natureza. Portanto, eu acho que os geoparques têm este papel de sensibilização, de alertar as pessoas para que os territórios, as paisagens, são para usufruir de um ponto de vista humano, de passear, contactar, ler, entender, pensar, e não forçosamente picar pontos de num dia eu tenho que ver todos os miradores, todos os geossítios, etc. E, portanto, estabelecer rotas, mais que rotas temáticas que percorram o território todo num dia ou 3 dias, naquele esquema de japonês de Europa em 3 dias, e em alternativa a isso, estabelecer rotas mais humanas, mais pedestres, mais cicláveis, acho que pode ser uma alternativa interessante. E específica dos geoparques, diria eu. Sim, sem dúvida, Nuno. Há aí uma coisa só, antes de passar a palavra a Alexandre, há uma coisa também que é irrelevante do ponto de vista, nós estamos a centrar um pouco nesta fase, na discussão um bocadinho na mitigação, não é? Na questão do que é que os geoparques podem contribuir para o esforço de mitigação, e há uma questão que é também o transporte das pessoas até ao geoparque, não é? Nós temos, de que forma é que os geoparques também podem centrar, digamos, uma narrativa, e desculpem, hoje utiliza-se muito esta questão da narrativa, mas digamos um desenvolvimento, um turismo, digamos, sustentável e que seja door to door sustentável, ou seja, chegando ao geoparque por transportes públicos, tendo as infraestruturas locais que permitam essa fruição social e cultural com modos suaves de mobilidade. E parece-me que isso era muito relevante também, termos uma visão de que as pessoas, a identificação de transportes não poluentes para chegar aos geoparques também me parece relevante. Alexandra, força. E obrigado. Obrigada. Também cumprimentar todos os colegas que estão. O nosso coordenador científico, o professor Artur, infelizmente por compromissos profissionais não pode estar, apresenta os cumprimentos a todos e, portanto, estarei eu aqui nesta conversa também a dar a nossa perspectiva enquanto Geoparque Aroca. O nosso território é um território montanhoso, também com cotas que vão desde os 1220 metros de altitude até as zonas mais de menor cota, nos vales dos rios, aos 400, 600 metros de altitude, e portanto uma zona também, um concelho de muitos contrastes, em que uma grande parte da sua área é de produção florestal, 80% da nossa área é de produção florestal, e isso é sempre um problema de monocultura de eucalipto, e que nos traz aqui grandes desafios. Por si só, e também como pontapé de saída, sublinhar que todos os nossos territórios classificados como geoparque têm uma grande importância, e em todo o nosso trabalho, uma vez que o conhecimento do registro geológico é da maior importância para a compreensão
das consequências das alterações climáticas na biodiversidade. Temos grandes eventos, grandes extinções que estão muito bem patentes nos nossos territórios, que se materializam em geossítios diversos, onde encontramos nomeadamente aqueles que é muito facilmente visíveis para quem habita nos nossos territórios e para os visitantes e turistas, que são espécies que já estão extintas, desde as trilobites aos dinossauros, entre outras. Portanto, em todo o nosso trabalho e de forma característica é muito importante que com o nosso registro geológico, que as pessoas compreendam um bocadinho isto do que são as alterações climáticas e realmente o impacto que elas têm para a biodiversidade. É uma realidade. E isto é transversal em toda a nossa atuação. Depois, em termos locais, vamos tendo quer esta parte de educação, quer a parte da sensibilização propriamente dita. Temos tido um grande trabalho ao nível do combate das espécies exóticas, quer do controle inicial de espécies diferentes, desde a áquia picantas, a erva das pampas, a identificação e com projetos de ciência cidadã, que são importantes na identificação e na monitorização de tudo isto e, portanto, dando o devido seguimento e ações de manutenção em particular, e para além deste controlo realmente e esta identificação, portanto, isto dá aqui um sem número de atividades de sensibilização, quer com o público em geral, quer com as escolas do território, quer, por exemplo, as várias ações que temos tido a desenvolver-se, quer online, quer de forma presencial nos últimos anos. Portanto, esse tem sido realmente uma das grandes apostas que temos tido. De facto, quando falamos de opções de adaptação, elas são inúmeras mesmo. Aroca tem um documento já, um estudo feito no ano 2019, a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, ele está publicado online. Portanto, é um documento bastante extenso e que tem desde as variáveis climáticas que se podem ser, que terão maior importância no nosso território, perante as nossas condições geográficas, de relevo, e depois as medidas também dos impactos que podem ter, das consequências, e aquilo que vamos podendo fazer para, de facto, mitigar. O caminho é longo, de facto, mas sem dúvida alguma com o apoio de todas as entidades, quer das estruturas de gestão do geoparque, quer os próprios municípios, quer as escolas, quer o público em geral, vamos levando a bom porto, quer as opções de adaptação que vamos tendo para as alterações climáticas, quer de mitigação, e a própria sensibilização, que é da maior importância, e portanto com várias áreas. Se calhar em Aroca destacava depois, para além da situação das espécies exóticas e as invasoras, que já falei muito propriamente, o projeto LifeTech. Aroca tem um dos radares meteorológicos do nosso país, são 3 da rede do IPMA, é um geossítio, é uma infraestrutura que é o geossítio, a panorâmica da Costa da Castanheira, e em parceria com o IPMA, nos últimos anos, após os grandes incêndios que Aroca sofreu em 2015, junto com a escola secundária de Aroca, com o IPMA, portanto, fomos rever as imagens de radar e conseguiu-se, por exemplo, detectar que a imagem de radar detecta as cinzas, as poeiras que estão em suspensão na atmosfera, em resultado do incêndio, 30 minutos antes do primeiro alerta que foi dado para os bombeiros. Isto é da maior importância. Desde aí, o IPMA levou a cabo o projeto LifeTech, de forma a criar aqui um sistema
de alerta para os incêndios, por forma a que a resposta possa ser mais rápida, e é algo que está a ser levado a cabo em toda a Europa e é não só pelo IPMA, mas depois já com outros parceiros europeus e da maior importância. Assinalava depois também que Aroca, pronto, sendo um território de produção florestal muito elevada, o município de Aroca tem alguns terrenos da sua posse e que acedeu aqui à certificação de serviços de ecossistema, a certificação florestal, de forma a que nas suas áreas, portanto, a produção seja florestal, seja feita da melhor forma possível e com o menor impacto ambiental possível, desde o corte ao distanciamento que as árvores devem ter. Portanto, são alguns exemplos daquilo que vai sendo possível realizar em vertentes muito diferentes. Muito obrigado, Alexandra. Obrigado. Eu queria aí só, antes de passar, eu penso que depois foi o Nuno a primeira pessoa a fazer o hand raise, não? Foi a Salomé, talvez? Não sei, foi o Carlos, ok. Foi o Carlos. Antes de passar a palavra ao Carlos, desculpe, Carlos, só queria dizer duas coisas que me parecem muito, muito relevantes, que é como é que nós podemos perspectivar a fruição de um parque, não é? Se, por exemplo, no interior do nosso país, onde podemos ter temperaturas máximas, por exemplo, mais 5 graus em média, não é? Como é que nós podemos fazer face à fruição do território, nomeadamente interior, onde não temos o oceano, obviamente que mitiga um bocadinho o sinal da alteração climática no que diz respeito à temperatura, quando temos projeções muitíssimo, de aquecimentos muitíssimo grandes e de uma grande frequência de ondas de calor. Isto tudo para dizer o seguinte, que é muito importante nestes municípios e na questão também em articulação com os geoparques, nós criarmos sistemas de alerta, por exemplo, às ondas de calor, não é? Porque não só sistemas de alerta de incêndios, mas também de ondas de calor, que são medidas de adaptação que podem proteger, digamos, a saúde pública, obviamente, e também, obviamente, estes territórios. Carlos, força. Boa tarde a toda a gente. Bom, a aposta tem que ser no astroturismo. Portanto, temos de apostar em atividades noturnas, mais do que durante o verão em atividades. Bom, temos sempre as praias fluviais no território, temos atividades relacionadas com a geologia, nomeadamente o garimpo do ouro nos rios, que são sempre um pouco mais frescas. Enfim, há que diversificar a oferta, não há dúvida nenhuma, e aproveitar. Mas a ideia do alerta para as ondas de calor, sem dúvida alguma, que é extremamente importante. Já temos vindo a falar algumas coisas e comentar tudo é bastante complicado, mas no que diz respeito à parte da forma como promovemos o território, de uma forma em que o visitante possa usufruir do espaço de uma forma mais sustentável, de facto, como já foi aqui referido, e creio que foi pela Cristina, de facto um incremento na oferta em termos de diversidade de percursos pedestres e de percursos de BTT é fundamental. Aqui no território do Geoparque temos vindo a fazer esse trabalho com os municípios, portanto, e temos já uma rede que se estende a mais de 1000 km de percursos pedestres, portanto, que oferecemos para a descoberta do território. Portanto, estas redes pedestres e de percursos de BTT são redes municipais, portanto, apostando, como dizia o Nuno, portanto, em visitas feitas em áreas mais restritas, portanto, usufruindo ao máximo de territórios mais restritos. E aqui no território do Geoparque Natur Tejo é de facto uma área muito significativa. Nós temos desde o Vale do Tejo até ao Alto da Serra da Gardunha, de facto temos também uma grande diversidade de habitats. Temos esse gradiente de precipitação que também existe, e temos, em termos de uso do solo, temos uma área muito significativa de
de produção florestal, como também temos, e sobretudo nos últimos anos, visto um crescimento na produção agrícola intensiva e super intensiva, e portanto que numa região que é relativamente árida exerce uma pressão enorme sobre os recursos hídricos existentes, e portanto nós temos focado muito também a nossa atividade, seja a nível científico, seja a nível de educação ambiental, portanto, para o conhecimento dos recursos hídricos disponíveis, sobretudo dos recursos hídricos subterrâneos, que esses são mais dificilmente mensuráveis, mas que são extremamente importantes para, no futuro e já no presente, colmatar situações de seca extrema. E por outro lado, portanto, realizando temos vindo a realizar esse trabalho do ponto de vista científico, do ponto de vista de conhecimento e de caracterização dos recursos hídricos subterrâneos, e no âmbito de vários projetos de investigação com universidades aqui não só do Politécnico de Castelo Branco, como também com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Temos agora, neste momento, um mestrado a decorrer precisamente com o objetivo de fazer a caracterização de um aquífero que é um dos tipos de aquíferos mais importantes que nós temos, que são os quartzitos. Portanto, são estas estruturas que estão aqui, estas estruturas geológicas que estão aqui por trás de mim, estas grandes estruturas dobradas, que são de facto um armazém de água muito, muito significativo no território e que contribuem também para o caudal ecológico das linhas de água, e portanto é muito importante nós percebermos que recursos é que temos e também de que forma é que eles estão a ser utilizados. Nós temos grandes projetos hidroagrícolas que já vêm do período do Estado Novo, nomeadamente o da Campina de Idenha Nova, onde há perdas de volumes de água na ordem dos 60%. E, portanto, isso é muito significativo e tem que haver uma maior gestão, uma melhor gestão da água, que é cada vez mais um bem escasso. Por outro lado, há a convivência e a necessidade de conviver as albufeiras entre os projetos agrícolas e a necessidade do consumo humano. Portanto, e isso é outro aspecto que é extremamente importante. Depois, aqui neste território, temos o problema do incremento da recorrência dos incêndios e, sobretudo, dos mega-incêndios, que têm afetado centenas de quilómetros quadrados nesta região. Sobretudo, agora nos últimos anos, 2017 e 2019, foram particularmente difíceis para esta região, com perdas económicas e sociais também, obviamente, extremamente significativas. Mas gostaria para não me alongar muito, gostaria de voltar à Alexandra e de salientar algo que ela disse que é extremamente importante, que é, de facto, os geoparques e, no fundo, os geoparques e as entidades responsáveis pela gestão de geoparques o seu core business é fundamentalmente a geodiversidade e o património geológico, e é o conhecimento que nós temos desta variabilidade climática, destas mudanças climáticas que decorreram ao longo do passado e da forma como elas impactaram os ecossistemas. E, portanto, no nosso caso em particular, de facto, temos o grande arquivo que é os terraços do Tejo, portanto, que nos permitem ter um conhecimento da evolução climática no último milhão de anos, que tem que ser ainda mais reforçado em termos de investigação, mas que já há muito trabalho tem sido feito nesse sentido. E cá está, os geoparques, acima de tudo, em termos de transferência de conhecimento para o público em geral, seja visitantes, seja quem cá vive, tem que partir do conhecimento do seu património geológico para então, a partir daí, poder pensar em desenvolver outro tipo de ações que se relacionam mais com o que está a acontecer no presente. Portanto, é fundamental que nós conheçamos muito bem e que possamos transmitir esse conhecimento geológico a todos os que usufruem deste território.
Obrigado, Carlos. Eu estou inteiramente de acordo, tal como a Alexandra e agora o Carlos referiu. Acho que, de facto, aí reside uma oportunidade, tanto no que diz respeito à produção de conhecimento, como, digamos, a uma visão muitíssimo eficiente na promoção do que é a questão climática, a questão do que é o forçador climático no território, não é? E no contexto das alterações climáticas antropogénicas, dessa transformação ser uma transformação acelerada a que se tem que fazer face, não é? Eu acho que aí há uma, digamos, uma conjunção de, como disse, de core business e do motivo que nos traz aqui, que é muitíssimo forte, não é? Penso que agora era a Salomé, não quero... Era a Salomé ou era o Nuno? Nuno, força. Eu não consigo ver as pessoas quando... Desculpa, Salomé, apesar de a Salomé ainda não ter falado. Eu ia exatamente nesse sentido. Os geoparques têm um registro geológico que mostra que o clima não é um estado eterno que anteontem ou há 20 anos começou a mudar. E, portanto, este conceito de escala temporal, eu acho que é precioso para as pessoas a perceberem-se desta escala temporal, do que é que são os milhões de anos, que foram esses milhões de anos que provocaram mudanças climáticas naturais, mas a um ritmo lentíssimo, mas também que esses milhões de anos afetaram a biodiversidade, não como um tesouro, mas que, de facto, quando o clima muda, as coisas ficam afetadas, as coisas, os animais, as plantas, mas também as pessoas. E à medida que nós nos vamos aproximando da nossa escala temporal e saímos dos milhões de anos, que são úteis como exemplo, e vamos para os milhares de anos, aí já já podemos ter ferramentas para mostrar como as alterações climáticas nos últimos milhares de anos afetaram as pessoas. O Carlos estava a dar o exemplo dos terraços. Destes geoparques que aqui estão à volta desta mesa redonda, o geoparque que eu estou aqui a representar, o aspirante do Geoparque do Oeste, é litoral. Os Açores também por inerência, mas é francamente litoral, tem uma longa costa. E é impressionante como esse litoral tem mudado nos últimos milhares de anos, e isso é visível, isto é, nós podemos pegar, enquanto promotores do geoparque, em qualquer cidadão, seja de uma escola, e principalmente de uma escola, porque é muito importante, ou outro cidadão qualquer, levá-lo ao litoral e dizer, olha para isto e repara que isto não era assim, isto não foi sempre assim. Para mim, o exemplo mais emblemático é, nós estamos em Peniche, no Cabo Carvoeiro, vemos as Berlengas lá ao fundo e podemos dizer, há 20 mil anos ia-se a pé até às Berlengas. Porque o mar estava 100 metros abaixo do que está hoje. E, portanto, os sujeitos que cá moravam nessa altura e à Gruta da Forninha, ali ao lado do Cabo Carvoeiro, iam a pé às Berlengas se queriam ver o mar, se queriam molhar os tornozelos. E, portanto, esta ligação de escala temporal ao que é a nossa experiência humana, ou no Baleal ou em Peniche mostrar que se podia navegar de barco até à Autoguia da Baleia, até há 500 anos, e que aquilo tudo foi assoreado, e todas aquelas areias que hoje vemos hoje, há 500 anos não estavam lá, que Peniche era uma ilha, que a Lagoa de Óbidos, que a Foz do Cidadão, que tudo aquilo mexeu, e mexeu recentemente, há poucos milhares de anos, por causa do clima. Isto dá-nos este tal trampolim, que há bocado falávamos, para, se isto foi assim nos últimos milhares de anos, isto agora vai ser acelerado. E, portanto, isto que vocês estão a ver aqui que aconteceu, vão acontecer coisas destas. A paisagem muda. Não é só a biodiversidade, não é só mais espécie, menos espécie, é a paisagem, a dinâmica, a erosão, as cheias, e no litoral é muito importante a erosão costeira e os galgamentos. Quer dizer, se o nível do mar sobe um palmo, a paisagem, as praias que as pessoas gostam e apreciam vão mudar. Portanto, os geoparques têm de facto esta ferramenta única, que é mostrar às pessoas, no registro geológico dos milhões ou dos milhares ou das centenas de anos, que isto está a mexer. E isto está a mexer em grande parte também por forçadores climáticos. E se o clima, mudando no passado, fez o que fez, se ele agora está a mudar de novo, também vai fazer coisas, e nós podemos tentar refriar isso, é um tipo de ação, podemos tentar mitigar os impactos, é um segundo tipo de ação, ou podemos
enfiar a carapuça e tentar adaptar ao que aí vem. Mas são 3 ações diferentes, portanto, combater, mitigar e adaptar, eu diria que são 3 níveis diferentes que nós, olhando para o registro geológico, temos as ferramentas intelectuais para refletir um pouco mais sobre isso e não pôr-nos numa posição de nós estamos aqui, a humanidade está aqui, vem aí o Holocausto e a gente não sabe o que é que há de fazer. As coisas vão mudando e nós temos que saber, olhando para o passado, como é que lidamos com o presente e com o futuro. Portanto, este eu acho que é o twist que os geoparques têm para oferecer neste contexto. Obrigado. Obrigado, Nuno. Estou inteiramente de acordo e de facto isso é muitíssimo importante neste contexto, sem dúvida nenhuma. Eu quando faço alguma comunicação sobre alterações climáticas antropogénicas, começo sempre precisamente por a questão da escala temporal. A escala temporal aqui é muito importante, digamos, na associação do que é a evolução que tivemos nos últimos centenas de milhares de anos ou milhões de anos e o que é que estamos a viver agora. E acho que isso de facto é muito pertinente nesta discussão. Salomé, força-me. Boa tarde a todos. Eu acho que é realmente importante o que estamos a discutir aqui hoje e os geoparques podem mesmo ser uma ferramenta muito importante no combate às alterações climáticas. Falou-se no início da necessidade de se conhecer as individualidades de cada território e nesta parte o Geoparque Açores pode trazer aqui uma perspectiva diferente. O território do Geoparque inclui as 9 ilhas do arquipélago e também a área marinha envolvente, são quase 12.900 km², que incluem 19 municípios, portanto é aqui um desafio bastante diferente daquele que temos ouvido para os outros geoparques. São 19 municípios onde habitam quase 240 mil pessoas e a grande maioria delas em zonas costeiras. As ilhas dos Açores são ilhas vulcânicas, como se sabe, são relativamente recentes no tempo geológico. A ilha mais antiga tem cerca de 6 milhões de anos, a ilha de Santa Maria, e a mais recente, a ilha do Pico, com 270 mil anos, e tal como outras ilhas oceânicas, os Açores estão claramente vulneráveis às consequências das alterações climáticas e é muito importante que se tenha em consideração no planeamento de medidas de mitigação as características geológicas e geomorfológicas do território e o registro geológico, o que falámos anteriormente, tanto a Alexandra como o Carlos e o professor Nuno, que é muito importante conhecermos o registro geológico, apesar de nos Açores ser um pouco diferente. Existem alguns estudos que fazem previsões que é importante que se considerem e que apontam para alterações nos níveis da pluviosidade, com um grande aumento da precipitação nos Açores, com picos muito elevados durante o inverno e depois uma drástica diminuição durante o verão. O que faz com que estejamos a prever aqui cenários em que é muito provável que existam inundações, cheias, mas também episódios de seca bastante extrema. Uma maior frequência e intensidade de tempestades, e isto no caso dos Açores é bastante evidente e é algo que já temos vindo a sentir. Somos ilhas vulcânicas no meio do Oceano Atlântico e por isso mais expostas e mais vulneráveis a tempestades e eventuais flutuações do nível médio das águas do mar. Apesar de serem ilhas que regra geral apresentam arribas costeiras bastante pronunciadas, existem também muitas zonas costeiras mais baixas. Normalmente o lado sul das ilhas é relativamente mais baixo. E as consequências destas grandes tempestades são bastante evidentes. Vimos isso em 2019, por exemplo, com o furacão Lourenço, que afetou várias das nossas ilhas e causou grandes danos, não só materiais. Foi realmente complicado sobreviver a esta realidade.
Existem muitos estudos interessantes e mais direcionados à realidade dos Açores, como é o caso de um estudo sobre a resiliência das feijões dos Açores relativamente às alterações climáticas, que será interessante ver o resultado. E há depois também a questão das ilhas oceânicas, tal como já falámos aqui, albergarem, neste caso, num contexto diferente dos outros geoparques, uma grande proporção de espécies endémicas, e é preciso ter em consideração, quando pensamos nas medidas de conservação, ter em consideração a degradação ou mesmo a perda completa de habitats ou migrações na distribuição das espécies. Portanto, é mais um fator que tem que ser considerado. Nos Açores estão previstas várias medidas de mitigação e adaptação às alterações climáticas, com grande relevância num projeto relativamente recente, o projeto LIFE IPClimaS, que prevê implementar ações piloto que vão abranger quase 75% das ações que já estavam previstas no Plano Regional para as Alterações Climáticas. Portanto, este projeto pode dar aqui pode ser uma alavanca para os Açores se afirmarem ou se prepararem para o futuro, este futuro que é, apesar de já existirem muitas previsões, ser incerto. O nosso geoparque pretende adaptar e reforçar a monitorização de geossítios, principalmente os geossítios costeiros. Já fazemos monitorização de geossítios, mas alterar a forma como ou a informação que é recolhida pode trazer aqui, pode dar um input interessante para projetos de investigação, por exemplo, e claro, todos os geoparques, esta medida de sensibilização e capacitação da comunidade escolar e civil é muito importante. Portanto, estamos aqui para dar o nosso melhor e é realmente importante conhecermos o nosso território e conhecermos como é que as alterações climáticas vão afetar o nosso património natural e como é que nos podemos adaptar. Muito obrigado, Salomé. Cristina, tinha levantado. Sim, eu só queria acrescentar aqui aquilo que a Salomé quase todos já dissermos, mas voltar a dizer de alguma forma mais concreta que tanto a adaptação como a mitigação não passa só pela estratégia do município, só pela estratégia de um regional, só pelos geoparques ou aspirantes geoparques, mas também pela comunidade, que seja das escolas ou das pessoas que habitam e que vivem do território, e depois ainda deveríamos conseguir também sensibilizar e se calhar educar os turistas, os próprios turistas, e é todos juntos que poderemos ter um resultado que queremos, não é? Há agora a década do oceano, que é conhecer o oceano para o oceano do futuro que queremos, e aqui acho que para os nossos territórios também é isso, temos que conhecer sim, mas também temos que conseguir desenvolver alguma política de informar aqueles que nos visitam a ter também uma estadia sensível e sustentável, porque às vezes há essa dicotomia, as pessoas locais vão tentar fazer o esforço e depois vão ver as pessoas que vêm de fora a deitar tudo por água abaixo, e aqui o termo água abaixo é mesmo escolhido de propósito, sem ter noção das necessidades de água que temos, por exemplo, ou do cuidado nas plantas que põem no jardim, porque vêm cá de verão com um jardim bonito, e por isso chegar a toda a gente é muito difícil, e acho que a comunidade dos geoparques poderia tentar também desenvolver estratégias específicas aos diferentes alvos, públicos-alvos, desde a educação, todos nós trabalhamos com escolas, a comunidade local, acho que todos nós trabalhamos com a comunidade local, alguns devem conseguir trabalhar melhor com o turista nacional, outros com turistas internacionais, e acho que isso seria muito interessante nós termos essas comunidades focadas e como alvo da nossa sensibilização.
Obrigado, Cristina. Estou inteiramente de acordo, porque é contraproducente, não é, termos um grande esforço de educação e com as comunidades locais, e depois termos uma comunidade visitante que atua nas antípodas desse mesmo modo de estar e de ocupar o território. Nós estamos quase a encerrar esta hora e agradeço-vos imenso todos os vossos testemunhos e a vossa participação. Eu só queria dizer-vos, para terminar, uma coisa, um aspecto que me parece relevante. Bom, a APA tem um projeto nacional muito grande que se chama o Roteiro Nacional para a Adaptação às Alterações Climáticas e que pretende fazer precisamente em todo o nosso território nacional digamos, uma caracterização das alterações climáticas do ponto de vista climático, mas também dos seus impactos em todo o nosso território, e que identificou como as principais vulnerabilidades alguns aspectos que nós falámos aqui. Falámos de incêndios florestais, claro, de recursos hídricos e das zonas costeiras. E no que diz respeito às zonas costeiras falámos menos, mas que há subida do nível médio do mar e há erosão costeira. Pronto, esse projeto está a decorrer. Eu sou o coordenador científico desse projeto e é um projeto com vários parceiros, a Direção-Geral do Território, a APA, o Banco de Portugal. Queremos chegar aos custos económicos e aos benefícios de ações de adaptação precisamente às alterações climáticas, que é muito importante chegarmos à questão económica, não é, para o nosso desenvolvimento, para tomarmos, digamos, medidas e decisões políticas a nível local, regional e nacional, mas que sejam quantificadas do qual é que é o ónus para a nossa sociedade. Pronto, esse projeto está a decorrer, está mais ou menos a meio, e ele obviamente que está ao vosso dispor do ponto de vista da informação produzida, é informação nossa, nacional, por isso está ao vosso dispor, e quando quiserem saber mais sobre o projeto, por favor contactem-me, ou a própria APA, e pronto, é com todo o gosto que colaborarei convosco nessa mesma transmissão de informação, e pronto, muito obrigado. Lucas, o palco é teu. Muito obrigado, Pedro, e muito obrigado por esse convite final. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, muito enriquecedor para o desenvolvimento desse projeto e dessa estratégia que nós vamos apresentar com mais detalhe agora a seguir. E num resumo, numa avaliação geral, eu acho que essa mesa redonda foi bastante produtiva, tanto para apresentar as realidades de cada território, as diferenças entre os ambientes de cada território e das realidades, e também conseguimos já identificar alguns pontos em comum para trabalharmos nessa nossa estratégia conjunta, e ao mesmo tempo foi possível apresentar o que cada território já tem feito nesse sentido. Então, muito obrigado pela condução dessa mesa redonda, eu acho que foi muito, muito rico. E a seguir, eu passava a palavra para o Emanuel, coordenador do Estrela Geoparque, que nos vai apresentar aqui, então, o que é esse projeto, o projeto biênio para a ação climática nos geoparques portugueses, o que pretendemos com esse projeto, e deixo já um convite para o público que nos assiste de casa. Podem colocar questões sobre a mesa redonda ou sobre esse projeto que vai ser apresentado agora. Teremos um curto tempo ao fim da apresentação para discutirmos mais sobre o que foi tratado aqui hoje. Obrigado, Emanuel. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Lucas. Muito boa tarde a todos. Antes de partilhar a minha apresentação, queria dar os parabéns pela interessante discussão que na última hora ouvimos, e queria também dizer-vos que é um privilégio poder estar aqui em representação dos geoparques portugueses, em representação dos 5 geoparques mundiais da Unesco e dos territórios que estão neste momento a trabalhar em candidaturas para esta distinção da Unesco, e portanto espero estar à altura do desafio, e nestes próximos minutos gostava de vos apresentar
a quem nos assiste, ao projeto Biénio para a Ação Climática nos Geoparques Portugueses, até porque hoje, dia 1 de junho, marca o arranque deste projeto, o arranque deste trabalho conjunto em torno desta problemática das alterações climáticas e em torno de algumas das questões que nós ouvimos nesta última hora em termos de discussão, seja ao nível da adaptação, da mitigação, mas também do ponto de vista daquilo que é, ou daquilo que são os dados e a evolução destes fenómenos nos territórios e o impacto que isso vai tendo, não só nos recursos naturais, mas no nosso próprio dia-a-dia, como foi aqui expresso e muito bem por vários colegas desta mesa redonda. Vou então partilhar convosco a apresentação. Se tudo correr bem, devem estar a ver a apresentação. Portanto, este biénio, este projeto, o biénio para a ação climática, surge obviamente daquilo que os próprios colegas, os próprios coordenadores científicos que agora acabaram de falar, referiram, e daquilo que é exatamente a nossa percepção do contributo que os geoparques podem dar para estas questões. Na verdade, os geoparques hoje afirmam-se como territórios de resiliência, como territórios que assentam numa verdadeira estratégia holística de gestão do território e, portanto, é nosso entendimento que os geoparques constituem em si uma importante estratégia e um instrumento que pode ser utilizado também para a discussão, para a adaptação, para a mitigação das alterações climáticas. E pode fazê-lo em perspectivas muito diversas, desde o trabalho, como foi dito, desde o trabalho com as escolas, mas passando também pelas questões relacionadas com a investigação propriamente dita e, obviamente, sem esquecer as próprias questões do turismo, porque, de facto, os territórios, os geoparques são territórios que devem e que podem e que são visitados e que, portanto, devem também ser trabalhados nesta perspectiva do turismo, diferentes estratégias, diferentes mecanismos de fruição do espaço que, na verdade, contribuam para uma redução do impacto dessas atividades. E, por isso, este foi na consciência de todas estas questões que surge este projeto Biénio para a Ação Climática. Na verdade, o Biénio para a Ação Climática não surgiu em 2022, o Biénio para a Ação Climática surge em 2020, ou surge às portas de 2020, e o nosso objetivo era avançarmos com este trabalho já em 2020. No entanto, a pandemia veio aqui trocar-nos um pouco as voltas e, portanto, este projeto foi sendo recalendarizado e hoje vê, então, a sua apresentação de uma forma mais significativa e formal. Gostava também de salientar ainda um outro aspecto que tem a ver com o facto de este projeto, na verdade, constituir um ponto de partida e não um ponto de chegada. Porque, efetivamente, não se pode discutir estas questões achando que no final deste biénio, 2022-2023, teremos aqui respostas finais ou estratégias finais para esta questão. Portanto, este é um projeto inacabado, um projeto que estará sempre em construção e que resultará, obviamente, de um trabalho permanente em rede e em conjunto destes 7 territórios que estão aqui representados e que, na verdade, podem dar contributos muito importantes. Uma pergunta de partida que podíamos colocar aqui
e ainda antes de entrar no projeto propriamente dito, mas uma pergunta de partida que podemos colocar aqui é: porquê os geoparques? Na verdade, a resposta a esta questão está exatamente naquilo que pode ser a própria percepção do que são geoparques mundiais da Unesco. E tendo em conta que estes geoparques, ou que os geoparques mundiais da Unesco, e obviamente os portugueses, sem exceção, que os geoparques mundiais da Unesco são territórios que contam parte de uma história geológica importante, mas que colocam essa história geológica ao serviço do desenvolvimento das populações, ao serviço do próprio envolvimento das populações, e sabendo que as alterações climáticas são hoje um fator de vivência clara e sentido no dia-a-dia, com claro impacto no nosso dia-a-dia, obviamente que os geoparques não podiam estar à margem desta discussão. E depois, porque a sua própria estrutura, a sua própria organização, a forma como se estruturam em torno do envolvimento das comunidades com estas questões, fazem dos geoparques, efetivamente, canais preferenciais e privilegiados para, na verdade, podermos discutir, analisar, envolver, potenciar e, de facto, sistematizar um conjunto de ideias que não só coloquem a discussão em torno das alterações climáticas na ordem do dia, falando a uma escala local ou regional, porque alguns geoparques são muito mais do que local, o caso dos Açores é claramente um geoparque regional, mas a várias escalas podemos discutir e colocar esta questão. E depois, porquê em conjunto? Exatamente porque lhes dá escala, lhe dá força de escala a nível nacional e até mesmo internacional. Bom, na verdade, como hoje já ouvimos nesta primeira hora, o clima, obviamente, que tem mudado. Há uma componente de mudança antropogénica, como também foi referido, e nós vemos isso no nosso dia-a-dia. Vemos isso na paisagem. O caso, por exemplo, o Gonçalo Vieira referiu isso, o caso da Serra da Estrela. À nossa escala, eu estou na Serra da Estrela há 20 anos e à minha escala de permanência na Serra da Estrela, eu tenho notado uma clara diminuição da precipitação nevosa no contexto da Serra da Estrela. Isso é claríssimo, é evidente. Há 20 anos nevava em algumas cidades em torno da Serra da Estrela e que hoje, raramente, nos últimos 4, 5 anos, isto tem acontecido. Mas estas mudanças verificam-se também, como foi dito, ao nível dos extremos meteorológicos que nós temos assistido, com especial destaque para a problemática dos incêndios florestais, que tem afetado de uma forma muito significativa muitos destes territórios, destes geoparques. O caso da Serra da Estrela, e com o reporte a 2017, o caso da Serra da Estrela e aos incêndios de 2017, foi muito significativo, foi mesmo dramático do ponto de vista da área ardida, que foi assustador em termos daquilo que foi o impacto. E depois, obviamente, que todas estas questões influenciam e afetam verdadeiramente o dia-a-dia das populações que residem aqui, seja do ponto de vista da agricultura, das atividades económicas no seu geral, na adaptação que as populações têm de fazer a estes territórios e, obviamente, também naquilo que é o conjunto da paisagem que está classificada. E, portanto, estes geoparques têm também o dever, até pelo estatuto que a Unesco lhes confere, têm o dever de trabalhar e de contribuir para propostas concretas de adaptação e de mitigação que levem, ou as quais possam ser levadas até ao cidadão comum, até à população que aqui reside, sejam nas escolas, mas também a população civil, no seu sentido mais genérico. Obviamente, tendo em consideração este conjunto de fatores, a disparidade de paisagens e de ambientes, como nós ouvimos agora na mesa redonda, mas a percepção, sobretudo a percepção clara que
esta é uma questão que afeta de forma transversal todos os territórios, então lançámos este projeto, que arranca nestes primeiros 2 anos e, como eu disse, continuará muito para além deles, e que assenta em 4 ou 5 objetivos essenciais. Por um lado, identificar impactos. É necessário que este projeto, como disse o Pedro Soares, e bem, este projeto também constitua um momento e uma oportunidade de reflexão e de identificação de facto, dados concretos, de elementos concretos, neste caso, não só os impactos, mas também, de facto, mensurar aquilo que tem sido a evolução climática. Dá só aqui um parênteses para, ainda há pouco tempo, tivemos uma conferência aqui no Estrela Geoparques, exatamente sobre a questão do clima e da disponibilidade da água, uma conferência que foi dinamizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera e que mostrava os cenários da mudança climática até 2050 e os cenários revelavam, de facto, para o caso da Serra da Estrela, aumentos significativos de temperatura e diminuições muito significativas de precipitação. E, obviamente, que para qualquer leigo, mesmo que não seja especialista nesta área, percebe que isso vai impactar claramente a vida das populações. E vai, pior que isso, vai aumentar em muito aquilo que é a frequência de fenómenos extremos que, como foi dito também nesta mesa redonda. Um outro objetivo tem a ver com a identificação de propostas claras e objetivas de mitigação e adaptação e, obviamente, que estas propostas de ações concretas devem, obviamente, sempre envolver a comunidade civil e escolar. Esta é uma marca de água dos próprios geoparques, é algo que é indissociável de um geoparque mundial da Unesco. Portanto, qualquer projeto que não passe pelo envolvimento claro das comunidades não será, obviamente, um projeto com o carimbo de um geoparque mundial da Unesco. No fundo, queremos que as comunidades, sejam as escolas, os professores, alunos, mas a comunidade civil, a comunidade política também, sejam, no fundo, embaixadores para a ação climática nestes territórios e tão importante que isso seria, na verdade, para a divulgação e a difusão destas questões. É nosso objetivo também afirmar aquilo que é o papel dos geoparques mundiais da Unesco na sua capacidade de se tornarem, mas de se afirmarem ainda mais como laboratórios vivos, não só para a educação, mas também para a ciência. E, de facto, os geoparques podem ser espaços e laboratórios para conhecermos melhor o passado dos climas e perceber melhor o futuro. Seja o caso da Serra da Estrela ligado às últimas glaciações, mas qualquer um dos outros geoparques, o seu património geológico registra claramente as marcas da própria evolução climática natural e, obviamente, também há de registar as marcas da evolução climática forçada pela ação antropogénica. Por último, um outro objetivo tem a ver com o fomento do trabalho em rede. Se de facto o objetivo do desenvolvimento sustentável, o ODS 13, é um objetivo caro para os geoparques, não é menos verdade que o trabalho em rede deve ser estimulado e aprofundado com um objetivo claro, que é, em conjunto, conseguiremos encontrar respostas mais profícuas para estes problemas e, por outro lado, conseguimos ganhar escala para aquilo que são os objetivos neste caso, deste biênio para a ação climática. Não obstante deste projeto ser um projeto completamente inacabado e deste biênio constituir o ponto de partida para um desenvolvimento muito maior que se quer nos próximos tempos, obviamente, de forma inacabada, nós temos um conjunto de ações, 4, 5 ações que gostava de partilhar convosco e que farão parte dos próximos meses deste trabalho conjunto. Primeiro,
um momento de planeamento e no fundo, de levantamento daquilo que é o estado da arte nos diversos territórios que constituem este projeto dos diversos geoparques, não só com ações de capacitação dirigidas para as escolas, mas também para os agentes turísticos ou até mesmo para as equipas técnicas dos diferentes geoparques. Estas ações de capacitação parecem-nos muito relevantes para podermos perceber e podermos trabalhar de uma forma ainda mais eficaz. Nesta área de planeamento, um momento de análise SWOT e levantamento das necessidades dos diferentes geoparques, aquilo que foi dito no início pelo Pedro, e de facto é preciso perceber o que é que está a ser feito, o que é que já foi feito para que não se estejam a duplicar ações neste contexto. E depois, um terceiro momento de elaboração de um plano de atividades conjunto. Ou seja, não obstante da identificação destes grandes momentos ou destes grandes passos, é necessário definir um plano de ação, um plano de atividades conjunto que de facto dê corpo àquilo que é a visão dos geoparques para os próximos 2 anos e de acordo com aquilo que são as ações que cada um dos geoparques pode contribuir para esta problemática e que permite, de facto, ter aqui um calendário de ações, conjunto que respeite não só a individualidade dos geoparques, mas que garanta este trabalho em rede e esta estratégia de networking. No passo número 2, é nosso objetivo promover um evento público. Desta vez, acreditamos que possa ser possível um evento presencial, em que se discuta a estratégia dos geoparques para as alterações climáticas. Estratégia essa que já resulta, ou que resultará, obviamente, e que já incorpora aquilo que são os momentos anteriores, ou seja, as ações de capacitação, a análise SWOT e o plano de ação definido anteriormente. Este evento público, de facto, será um segundo momento, depois de hoje, um segundo momento para que a comunidade também possa conhecer com maior pormenor aquilo que é aquilo que serão as nossas ações para os próximos meses. Isso levará, de facto, à criação, então, depois deste calendário de atividades que serão preparadas de cada geoparque e para o conjunto dos geoparques e do conjunto dos geoparques para cada geoparque. Isto é, atividades globais que possam ser adaptadas à realidade de cada geoparque, mas também atividades locais, individualizadas, que depois possam ser adaptadas no conjunto dos geoparques. E isto, de facto, permite não só garantir aqui uma participação mais ativa das comunidades de cada um dos territórios, mas dar também aqui uma estrutura global para este calendário de atividades, que será um calendário a ser aplicado, sobretudo, durante 2023. Ainda dentro desta estrutura global, vamos trabalhar também, obviamente, como é evidente, com as escolas, e por isso iremos preparar o encontro jovem sobre as alterações climáticas. Este encontro jovem tem como grande objetivo o envolvimento da comunidade escolar também nesta discussão, e acreditamos que daqui podem sair, não só, por um lado, um maior envolvimento destas comunidades, mas por outro sair e emergirem ideias que possam ser depois adaptadas e traduzidas naquilo que é a atividade dos geoparques em torno das alterações climáticas, seja na adaptação, da mitigação, mas também daquilo que é a redução do impacto societal que elas podem produzir em cada um dos territórios. Finalmente, no quinto momento, o objetivo é a produção
e o desenvolvimento, a criação de um livro branco para as alterações climáticas nos geoparques portugueses, e as linhas gerais deste livro branco, o objetivo é que elas sejam apresentadas no dia 11 de dezembro de 2023, por efeméride do Dia Internacional das Montanhas, que se celebra neste dia. E este livro branco para as alterações climáticas refletem, ou irão refletir, aquilo que é a visão dos geoparques, mas também o trabalho que foi iniciado com este projeto, mas sobretudo pistas para o futuro e para aquilo que pode ser verdadeiramente o contributo de cada um e do conjunto dos geoparques portugueses para esta questão. E, de facto, este livro branco terá como grande objetivo traçar olhares para o futuro e perspectivar o modo como os geoparques podem e devem contribuir para esta discussão, seja na gestão da água, tão importante e que ouvimos falar, seja na manutenção, preservação da biodiversidade dos territórios, na própria capacitação científica dos territórios, e olhar aqui para este mosaico de fotografias, olho para a fotografia do canto inferior direito, ou pelo menos do meu inferior direito, acho que é o vosso, que é o Observatório Meteorológico das Penhas Douradas, um dos mais antigos, não o mesmo mais antigo Observatório Meteorológico, Observatório Meteorológico de Portugal, o único de altitude, e que existe desde 1882, e, portanto, é relevante que os geoparques possam ser um contributo ativo neste trabalho e possam ajudar a que se criem novas visões e que se abra o debate de uma forma esclarecida e participativa da própria comunidade, e que como eu disse, e terminando, e já ultrapassei o tempo que eu me tinha estipulado a mim mesmo, mas terminando como comecei, nós acreditamos, e quando eu digo nós, o conjunto dos geoparques, acreditamos que este projeto possa ser, de facto, o ponto de partida para um trabalho muito mais profundo, que envolva não só a sociedade científica, a comunidade científica, mas também a comunidade escolar e a própria sociedade, em torno dos desafios que o futuro pode colocar exatamente para estes territórios. E que, como eu disse também há pouco, que a chancela da Unesco também sirva exatamente para alavancar esta discussão e para promover o maior debate e consciencialização sobre estas questões, mas, sobretudo, encontrar ações concretas que possam ser trabalhadas no dia-a-dia da comunidade e que não fiquem apenas fechadas nas paredes das universidades ou dos politécnicos, porque, na verdade, se não houver essa transferência de conhecimento, depois pouco sobrará para aquilo que é o cotidiano das comunidades, e, na verdade, os geoparques trabalham com estes cotidianos. Lucas, era isto. Obrigado. Obrigado, Manuel. Então, abrimos para as questões. A gente já está a chegar próximo do nosso limite de tempo estipulado, mas ainda temos tempo para pelo menos uma questão. Enquanto aguardamos se chega alguma questão, eu adianto uma e deixo livre para quem quiser complementar, para quem quiser responder. Todos concordaram que o papel dos geoparques passa muito pela sensibilização da população para essa questão, e uma pergunta que até tem o objetivo de já nos direcionar para esse nosso projeto: onde acham que essa comunicação tem falhado, que essa sensibilização tem falhado até hoje? Seria na transmissão dos conceitos básicos que ajudem a identificar as alterações climáticas como um problema? Seria na transmissão do sentido de urgência,
que esse problema tem, e nós aqui concordamos, ou seria na atribuição de responsabilidades de quem deve agir, quem deve ter cada ação para ajudar na mitigação e na adaptação. E aí deixo aberto para todos os coordenadores científicos, mesmo o moderador, Pedro Matos Soares, e também eu acho que a visão da Alexandra, que está no terreno, fazendo trabalho de educação, pode ser bastante útil. Obrigado. Quem quiser começar, por favor. Eu gostava só de dizer uma coisa, também não sou coordenadora científica do Geoparque Açores, estou em representação do nosso Geoparque. Acho que todas as opções que apresentaste são verdade e são uma boa resposta a essa questão. No entanto, a minha resposta vai de encontro a algo que falámos no início deste webinar, que é, já se fazem tantas coisas, já existem tantas iniciativas, estão tantas pessoas a tentar fazer algo, que eu acho que a resposta é a união, é que o Geoparque tenha essa responsabilidade de reunir os esforços que já são feitos e tornar as iniciativas mais efetivas e com um reflexo mais evidente e eficiente nos territórios. Obrigado, Salomé. Cristina. Eu só queria acrescentar, a Salomé falou disso, e o ODS 17, obviamente a colaboração é um dos ODS mais importantes, provavelmente, para conseguirmos chegar a toda essa parte aos objetivos todos, e acho que esta reunião, este biênio é um excelente exemplo e agradeço por isso a colaboração. E quanto à pergunta que foi feita, urgência ou público-alvo, eu acho que não podemos separar os dois, porque há muitos dos públicos que temos que convencer, só vamos convencer se focarmos no facto de que se trata de uma urgência climática. E por isso é muito difícil separar as duas. Ok, obrigado. Nuno. Eu acho que uma das soluções, ou um dos caminhos, está em nós não nos focarmos tanto naquilo que nós queremos convencer, mostrar, educar, o que é que nós lhes queremos transmitir, mas sim por momentos e como ponto de partida, como exercício, virar o jogo, pormos na papel dessas pessoas, do miúdo de 8 anos, do cidadão do jovem de 18, do cidadão profissional de 38, e o que é que o poderá motivar a pensar no assunto, a ficar sensibilizado pelo assunto, a fazer alguma coisa, a pensar alguma coisa. Portanto, eu acho que nós, se não nos preocuparmos tanto com o que é que nós já sabemos e queremos que eles também saibam, e se pusermos do outro lado o que é que eles estão aqui a fazer e o que é que poderá ser útil ou necessário para eles, isso poderá ajudar-nos a ser mais eficazes. Obrigado. Ok, muito bom. Muito obrigado, Gonçalo. Eu estou de acordo, na verdade, com as três abordagens, mas pensando um pouco também em qual votaria, eu acho que votaria na terceira, na atribuição de responsabilidades, e essencialmente em haver também uma abordagem top-down, em que obriga as pessoas a tornarem-se ativas, quer seja por estímulos económicos, quer por outro tipo de estímulos, mas é preciso mostrar e fazer algum enforcement de uma série de medidas, porque apesar de sabermos que a questão do act locally, think globally, não é? Pensar localmente, aliás, agir localmente, pensando globalmente, é bastante bonito e é fundamental, não é? Isso tem sido já o trabalho de Sapa dos Geoparques e até bem das próprias escolas, não é? E de muita gente, mas penso que a escala das alterações climáticas e o problema da urgência climática é tão grande que eu acho que é preciso haver um enforcement que venha de cima e devemos arranjar de facto guidelines e medidas que façam com que de facto isto avance, porque vejo muito difícil que as coisas de facto mudem, não é? Porque já são muitos anos a falarmos da mesma coisa e isto vai patinando e não se passa nada, na verdade. Isso, obrigado. Pedro, no seu trabalho, tentando comunicar esse problema, o que é que encontra? Muitas décadas, já são muitas décadas a falar sobre isto e com muito pouca, digamos,
eficácia, diria eu. Eu acho que na tua pergunta, Lucas, já tinhas, digamos, a resposta em certa medida, não é? Porque tinhas aí três vertentes que respondiam à questão do ponto de vista de incluirmos as pessoas, digamos assim, não devemos educar, mas eu acho que há mais uma questão de inclusão e de responsabilização individual e coletiva, até como o Gonçalo disse. Nós temos um grande problema do ponto de vista da ação climática, que tem que ver com o que é o ciclo de decisão nos nossos países, não é? Do ponto de vista do ciclo de decisão legislativo, não é? Quando nós falamos em alterações climáticas, comparamos as alterações climáticas antropogénicas e comparamos com a escala geológica e com as alterações climáticas, a variabilidade climática à escala geológica, nós estamos a falar de dois mundos muito diferentes. Mas, infelizmente, quando falamos da escala de decisão política relativamente à escala da aceleração da transição climática antropogénica, ainda também estamos a falar de escalas temporais diferentes, não é? Hoje em dia, tudo o que nós temos vamos para a COP27, como sabemos, não é? Temos décadas de compromissos, de intenções firmados, e o que nós sabemos é que a ação tem ficado sempre muito aquém das necessidades e estamos a acumular atraso do ponto de vista do que é o esforço global de mitigação e de redução das emissões de gases de estufa. E isso é uma evidência, não é? É uma evidência, infelizmente. E eu penso que tem que ver com esta questão de nós pensarmos as alterações climáticas agora, em grande aceleração, começam a preocupar as pessoas, até porque as pessoas foram tocadas diretamente pelos seus impactos. Essa é que é a verdade. É só a partir do momento em que as pessoas, os territórios, os países, infelizmente, são afetados diretamente pelas alterações climáticas, é que nós vemos digamos, um recrudescimento das intenções, ainda assim são intenções, não é? E compromissos que não passam ainda de intenções, porque a implementação depois mais uma vez, muitas vezes adiada e tem sido adiada. E depois é esta questão, não é? Os governantes, esta necessidade de termos uma aproximação que é nacional ao nível dos países. Essas necessidades de redução das emissões têm a ver com o ciclo legislativo, com os 4, 5 anos de eleições, que é muito dispar do que é, digamos assim, o que se perspectiva de pior nas alterações climáticas. E o problema pronto, continuamos há décadas digamos, neste fosso de escalas temporais e não é por acaso que estamos hoje aqui a falar muito de escalas temporais, que são muito importantes. Por último, eu gostava só de deixar, e é a última intervenção que eu terei, eu acho que aquela ideia que estava na apresentação do Emanuel é muito feliz, que essa vossa ideia dos geoparques serem uns embaixadores da ação climática. Eu parece-me isso imensamente feliz e parece-me muitíssimo importante. E eu hoje aqui aprendi muito convosco, e já estou aqui com uma data de ideias, mas não vos vou transmitir porque não temos tempo para isso, mas já tenho uma série de ideias e já me vou pôr no cabo de trabalhos porque já quero fazer coisas, mas de facto vermos os geoparques como embaixadores para a ação climática parece uma ideia muito, muito feliz e que devemos perseguir em conjunto. Parece-me isso muito importante. Com certeza, com certeza. E manteremos contato, então, para futuras colaborações. Então, se não houver mais nenhuma contribuição, já passamos das 7 horas. Eu encerraria oficialmente a sessão. Peço desculpa, Alexandra levantou a mão? Sim. Eu ia acrescentar só que este é um trabalho contínuo de sensibilização e a formação dos diferentes públicos para a resiliência e para a mitigação do risco face aos desastres naturais associados às alterações climáticas, porque quando nos toca realmente diretamente em nós e no nosso dia-a-dia, na nossa vida, é algo que nós observamos com outros olhos e temos outra preocupação. Isso é o trabalho de todos nós geoparques também, há este trabalho contínuo de educação e formação, sem dúvida alguma. E era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada, Lucas. Obrigado, Alexandra. Então, agora sim, vamos encerrar essa sessão, com certeza de que tem muito trabalho ainda para fazermos nesses próximos 2 anos.
agradecer a presença do nosso moderador convidado, Pedro, e dos representantes dos geoparques que aqui estiveram, e chamar a atenção também do apoio direto que esse projeto tem recebido da Comissão Nacional da Unesco. Por lapso, não falei no início, mas fica aqui registrado. Muito obrigado pela atenção e acompanhem as nossas redes sociais, as redes sociais dos geoparques portugueses, e é lá a principal fonte de informação onde a gente vai colocar e divulgar os próximos eventos relacionados com esse projeto. Muito obrigado. Tenham uma boa noite. Obrigado a todos, foi um gosto. Então, uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Um abraço. Abraço. Boa tarde a todos, adeus.